E aí, eu vejo que uma muito interessante, uma modelo de dieta que talvez seja o mais, ah, vamos dizer, equilibrado, que eu vejo muitos nutricionistas não falarem do modelo, Sim. mas tratarem até como uma forma orgânica de gerar a dieta dentro dos parâmetros de nutrição e tudo mais, que é a dieta low fat. Sim, Então, a gente vem reduzindo ali a gordura, às vezes no mínimo, sim, sim. mas para buscar quais são as características desse modelo de dieta. Deixa eu colocar aqui. O Donato, inclusive, trouxe pra gente aqui alguns slides e tudo mais, e aí vou pedir até licença para vocês para ir mostrando os slides aqui pro nosso operador, e a gente vai mostrando na tela para vocês para ilustrar melhor o que a gente tá falando para vocês entenderem com esquemas aqui. Então, por exemplo, quando a gente pega aqui, a gente está vendo, né? Então, eu peguei a base de dietas do valor calórico por dia, né? Exemplo, 2.000. E é o que a gente estava falando até agora, por exemplo, é essa do meio aqui, ó. 20 de carbo, 40 de proteína e 40 de gordura. Tá, Isso configura uma dieta, por exemplo, uma carnívora, uma paleo diet. certo. Não é uma ceto, Não mas é uma assim, ceto. não é uma ceto essa daqui. Certo, tem que ser 10. 10, carbo. 20 e 70. Tá. Aí, quando você me falou de uma low fat, já é uma pessoa que já tem um gasto calórico de exercício físico. Sim, Eu preciso perfeito. considerar carboidrato para ele, Ok. porque tem glicogênio, ele vai fazer força, ele vai fazer cardio, então eu não posso tirar o carboidrato dele, senão ele perde performance. Perfeito. Só que dentro do 100% eu tenho que reduzir gordura. Uhum, Então é essa 60, 20, 20. perfeito. Entendeu? Você tem 60 de carboidrato, 20 de proteína e 20 de gordura. E é o que eu vejo que as pessoas mais assustam quando vê uma dieta pra quem treina, a Sim. pessoa que treina, Sim. que tá acostumada aí a ouvir muito de low carb, low carb, Sim, low carb. sim, Não, sim. mas eu treinei com low carb e eu tô indo, não sei o que sim. lá. Na hora que ela recebe um carbo desse, uma paulada sim. dessa, a primeira coisa é que ela tende a duvidar. Tipo, eu vou engordar. Sim, sim. E na verdade, que ela vai ter um puta de um rendimento. Porque o que acontece, quando a pessoa não procura um profissional, ela vai na cabeçada, ela vai tentativa e erro. Então, como eu falei, é fácil tirar o carbo, só que no final da história, o carboidrato, pensando em performance atlética, estética, ele é o combustível para você treinar. Sim. Então, assim, se você tem um treino aquém, pífio, leve, você treina sem carbo, com pouco carbo. Sim. Só que quem vai perceber isso é o personal que tá dando aula pra pessoa e vai ver que ela não tá conseguindo treinar bem e não termina o treino às vezes. Sim. Então eu tenho muito parceiro personal em São Paulo que o cara fala, Felipão, me ajuda porque o cara tá treinando mal. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que controlar a gordura, que a galera não presta atenção na gordura, Uhum. e em detrimento à gordura eu vou aumentar o carboidrato e botar proteína em quantidade boa. Ok. Então, só que a propaganda que eu faço é aquela ali, ó, chama dieta 33%. Essa Sim. é a de recomposição. Inclusive, você tem o livro, Tem né? um livro, depois eu mostro Sim. o livro pra galera. Então a 33, o que ela faz? Ela pega os 3 macronutrientes e você coloca igual todos, em porcentagem. Só que quando você traduz em macro, a proteína e o carboidrato fica igual. E a gordura cai porque ela tem mais caloria por grama. Isso, exato. Só para explicar pro pessoal, quem não sabe, o carboidrato e a proteína, elas têm 4 calorias por grama, Exato. que é menos da metade da gordura, que tem 9 calorias por grama. Então o pessoal não considera isso, né? Acha que uma colher de azeite é nada, mas uma colher de azeite que representa aí mais de 100 calorias. Na verdade. Se você colocar, dá mais uma banana Não, aí. pensa tranquilo. só, o paciente chega comigo e eu falo assim, cara, você tá tirando o carbo de forma aleatória, mas você não tá percebendo onde que tá o furo do barco. Então, por exemplo, você tirou 100 gramas de arroz do prato que tem 30 de carboidrato, que é igual a 100 gramas de filé de frango que tem 30 de proteína. Se você não prestou atenção naquele fio eterno de azeite na salada, 20 ml de azeite tem em torno de 180 a 200 calorias. 100 gramas de arroz tem 130 a 140. Então, o que vai te ajudar no treino? O azeite ou o carbo do arroz? Aí começa. Então, eu tenho que falar pro cara, acredita no trabalho, segue a dieta, tira a gordura em excesso, coloca o carboidrato, porque eu controlei para você. Sim. E o que tá no papel em peso pronto, pode pesar, fica tranquilo, vai dar certo. Perfeito. E aí o cara entende que ele tá treinando melhor, tá fazendo cardio, e depois de 2 semanas ele percebe que a roupa começa a soltar, e ele tá perdendo gordura. Eu não quero que ele perca água, eu quero que ele perca gordura. Sim. Então a ideia da dieta 33 ou
A 60-20-20 é para pessoas mais fisicamente ativas que querem ao mesmo tempo perder gordura e aumentar a massa muscular, que é a recomposição corporal. Interessante. É porque essa quantidade de proteína, por exemplo, que o pessoal fala, não, para ganhar massa muscular tem que comer proteína. Beleza. Tem um segredo aí não, no meio. tá tudo bem, tá tudo bem. Sim, não tá errado pensar assim. Mas o pessoal acha, eu vou exagerar na proteína e o carbo vou baixar, né? E na verdade é uma coisa achei muito interessante essa abordagem só de 33%. É porque a grande maioria dos clientes na clínica, ao mesmo tempo, você percebe que o cara tem gordura para perder, mas ele quer aumentar a massa muscular. É possível acontecer isso. Sim. Eu consigo entregar esse resultado, só que é um resultado mais prolongado. Então, para você perder gordura e aumentar a massa ao mesmo tempo, você precisa treinar bem. Esse é o segredo. Isso é um problema, né, dona? Entendeu? Então, assim, como é que eu vou fazer o cara secar e ganhar? Lógico, depois a gente vai mostrar o Marcão. O Marcão perdeu, 38 quilos, 36 quilos de gordura e aumentou só 6 de massa. Não, mostra ele já, quero ver isso daí. Marcão. Eu vi e fiquei muito impressionado, porque... O slide branco ali. Nossa, Esse eu achei... O branco. É esse. Esse aí. Nossa, eu achei muito absurdo esse O resultado. Marcão é o meu case de sucesso, porque Nossa. foi 2 anos de trabalho, né? Olha, é ridículo. Ele saiu de 40% de gordura em 2020 para, em maio ali, em 22, 10%. Não, isso é absurdo. 2 anos ridículo. Só que absurdo. perceba a grandeza de 36 quilos de gordura perdido, de gordura. Olha De o quanto- gordura. É gordura. O que ele ganhou de massa magra? Foi 5 vezes menos. Então é muito mais difícil ganhar músculo do que perder gordura. Perfeito. Esse é o que a galera não, eu quero ficar grandão. Eu falei, não, calma, cara. Tipo, você vai ficar melhor de shape, só que o ganho de massa magra é mais complexo, é mais difícil do que perder gordura. Então você vai visualizar você mais seco primeiro, e o ganho de massa magra vai acontecendo, mas não é uma coisa, tipo, distoante, tipo, vai ganhar 36 quilos de massa magra e perder 36 Nossa, de gordura, é entendeu? muito impressionante que até esteticamente você vê que ele tem ali uma parte no abdômen que fica um aventalzinho bem leve, Sim, sutil, sim. né? Mas a questão do peito... Secou, né, cara? Envelopou a vácuo, né? Nossa, praticamente Sim. estourou assim, puf. A gente, 2 anos foram, tipo, vai quase 20 quilos por ano de trabalho. Mas esse cara treina muito Não. bem também, né? Assim, ele era espartano porque ele treinava de segunda a segunda. Ele fazia cardio, muscula, então ele se propôs a fazer isso porque o sonho dele era subir no palco. Ele subiu no palco natural. Ah, que legal, que bacana. E eu acompanhei ele. Então, assim, a gente fez um trabalho longitudinal. E imagina, como é que eu vou fazer uma dieta restrita para um cara desse cortando carboidrato 2 anos? Não funciona, porque a 33 funciona por causa disso. Eu já vi.